Boa tarde, boa noite para todo mundo. Sexto embarque aqui do Trem das Lives, muito legal estar com vocês. Já há um mês e meio, é uma honra estar todo mundo aqui. Eu, antes de chamar a Simone, só queria dar um toque aí. Nós estamos com quase 700 seguidores aqui no Instagram, mais quase 800 seguidores no Facebook, e seria muito importante que todo mundo curtir o canal do Trem das Lives para que a gente pudesse se comunicar com mais gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Simone está entrando. Fala, Olá, querida. tudo bem? Você está bem? Tudo bom? Muito Eu, obrigado por estar aqui. A gente está super feliz que você veio, que você, apesar de estar trabalhando muito ontem, um dia inteiro de simpósio, e essa disposição que você tem de estar aqui com a gente. Tudo bem contigo? tá tudo ótimo. Eu que agradeço muito o convite. Estou muito honrada, estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Amigão do peito, você, Valdo, estou muito feliz de estar aqui. Ontem, de fato, foi um dia intenso, mas foi maravilhoso. A gente aprendeu muito, foi muito bacana. Então, tô feliz. Sim, eu queria que você contasse um pouco para a gente da tua carreira, né? Como é que foi tua formação, tal? Como é que você se tornou professora, coordenadora de curso? Como é que foi isso? Bom, eu sempre me soube professora, né? Sempre, nunca tive dúvidas do que eu queria ser e nunca transitei por outros caminhos, né? Então, eu estudei normalmente, né? Ensino fundamental, médio, fui fazer faculdade de letras, fiz faculdade de letras, depois morei um tempo pequeno fora, fiz pós-graduação, depois fiz mestrado em linguística aplicada, e comecei a trabalhar. Depois do mestrado, recebi junto, estava terminando para defender a minha dissertação, recebi um convite para trabalhar na Universidade de Guarulhos. E Na 3 meses UNE. depois para trabalhar na Unip, e na Universidade Paulista. E depois de um tempo na Unip como professora, tive a oportunidade de ser coordenadora do curso de letras, sempre no curso de letras. Lecionei em outros cursos também, como PMK, psicologia, pedagogia, mas principalmente no curso de letras. Então, é essa trajetória, sempre trabalhando com letras e como professora. Eu tive uma escola de idiomas, eu pulei essa parte, pulei uma década. Eu tive uma escola de idiomas, escola de inglês, durante 10 anos, e que foi muito bacana também. Foi muito bacana, foi uma experiência Deixa eu muito te, bacana. Deixa eu te falar uma coisa. O Valdinho está aqui na live, só para falar com os amigos que o Valdo Rezende está aqui acompanhando a gente, e todas as pessoas que Valdo, entraram, muito obrigado. Escuta, você já pegou algum aluno colando? já peguei muitos alunos colando. Eu sou discreta, viu, Brengel? Eu sou discreta. Eu Ou dou uma não? olhada e, em geral, eu canto a música, eu canto aquela música, né? Me dê motivos, eu canto ao contrário. Então, eu canto não me dê motivos, passo e canto, né? E passo. E, em geral, eles entendem e fica tudo bem, né? Entendi. Costumo ser bem discreta. Eu não gosto de constranger ninguém, porque eu não gosto de ser constrangida. Então, ele deve ter motivos, não é? Para estar colando, e aí eu peço para ele não me dar motivos para eu não ter que tomar uma atitude que, como professor, eu tenho que tomar. Em geral, Você funciona. sabe, você sabe que uma vez eu peguei um cara, ele estava com um rascunho da Bíblia embaixo da blusa. Aí não teve jeito, ele tinha 200 mil papéis. Eu falei, cara, a cola é boa, você fazer a cola é boa, só que esquece em casa, não traz. Né? Porque enquanto você faz a cola, você está estudando. Né? Agora, você me traz um 6C, e ele levantava e caía papel, não teve jeito. Aí foi flagrante, flagrante delito, não teve jeito. Não, Escuta, não. a gente está num momento, as redes sociais principalmente, né?
A gente vê um monte de coisa assim, vá a merda, Clarice Lispector, né? Acho que o cara não tem muito a noção do que ele está fazendo. Ele pega uma frase de um, coloca no, assina com o outro e tal. E eu fico pensando que esse fenômeno é um fenômeno, né, da internet e tal, essa coisa toda, né? E eu digo mais, acho que a gente nunca escreveu tanto, porque nós somos obrigados a escrever hoje. Só que na minha avaliação, Simone, eu entendo que a gente nunca escreveu tanto, mas também tão mal, né? Quer dizer, o português está sendo um pouco massacrado. Qual que é a tua visão a respeito disso? Olha, Dengue, eu acho o seguinte, primeiro que assim, né, a internet, a gente nunca teve tão perto, né, de escrever e publicar, né? Publicar é um certo poder, não é? E na internet a gente escreve e, clica e publicou, está publicado. Olha que bacana, e sem intermediários, não é? Ninguém intermedia livro. Então você pode, a priori, escrever o que você quer, do jeito que você quer, né? E se dizer autor ou não, de repente você pode ser Clarice Lispector, você pode ser Pasquale, você pode ser Guimarães, você pode ser quem você quiser, não é? A gente vê isso de uma forma muito explícita também nos sites de relacionamento. Eu posso ser quem eu quiser, eu posso pôr filtros, ou eu posso, sei lá, virar Angelina Jolie, né? Então, isso cria. Existe, né? Hoje em dia a gente já tem direito digital, tem graduação em direito digital, inclusive, tem que tomar muitos cuidados, ok, mas ainda existe muito isso. Agora, existe uma questão também, né? Então, tem essa questão do escrever e publicar, que facilita com que qualquer coisa que a gente escreva e de qualquer maneira que a gente escreva possa ser publicado e está lá, isso é uma questão. Agora, acho que tem uma outra questão que a gente tem que pensar também, que é a questão dos gêneros textuais, né? Veja, lá atrás, não muito atrás, né? Mas atrás, antes do advento da internet, existia uma meio que dicotomia entre linguagem falada e linguagem escrita. E a gente entendia que a linguagem falada poderia ter as suas variações, mas a linguagem escrita, a gente procurava que ela ficasse na língua padrão, formal e tudo mais. Com o advento da internet, né, a gente percebe que isso passa por uma mudança muito rápida. Eu mesma fui uma pessoa que, quando a internet começou a surgir, e as pessoas começaram a escrever, eu falei, gente, mas não pode escrever isso não pode estar escrito dessa maneira. Até que, com o tempo, a gente percebe que tudo é uma questão dos gêneros textuais e que há uma gama muito ampla, né, muito grande de gêneros textuais digitais, e que isso tem que ser levado em consideração, e que a linguagem passa a ser híbrida, e que, ok, né, em determinados gêneros textuais, sobretudo os digitais, você escrever de uma maneira que não seja a língua padrão. Não há problema nenhum com isso, tá? Agora, mesmo nas redes digitais, há momentos em que a escrita tem que ser cuidada sim, tá? E aí, o que faz? Onde é que a gente esbarra? A gente esbarra que tem muito mais gente com acesso às redes sociais do que com acesso à educação. É aí que a gente esbarra. Então, tem muito mais gente com o celular na mão do que com possibilidade de estudar. E é óbvio que eu não estou fazendo uma crítica aqui a quem está com o celular e não está indo para a escola, ou não está podendo continuar indo para a escola. A minha crítica aqui é uma crítica às políticas públicas de educação, né? Então, aí, como é que a gente pode... Você toca nessa questão do poder, né, do celular e tal, eu acho louvável. O que me preocupa é que as pessoas trazem para a rede aquilo que elas têm ou não têm, né? E aí é que eu fico preocupado com essa educação formal, no sentido de saber se essa educação formal precisa desligar aí o áudio. Você está com algum áudio dando retorno, sim? Não, tá tudo desligadinho aqui, do jeitinho que a gente, tá desligadinho? testou. Tá. Tá muito o que me preocupa... Não. Eu estou ouvindo só um áudio aí atrás. Eu vou pedir, inclusive, aqui também um silêncio, só para eu saber o que está rolando.
o que me preocupa é saber se as pessoas não estão levando para a rede, entendeu? Aquilo, o desconhecimento delas em relação à língua, né? A gente não exige que ninguém seja, um escritor, não é isso. Mas quando você não conjuga o verbo direito, quando você não tem o domínio mínimo para a coloquialidade, aí isso me preocupa. Então, não, tudo bem, Briguel, eu acredito, eu vejo o seu ponto e eu concordo com você. Mas, por outro lado, também eu não acho que isso deve ser um impeditivo para que as pessoas entrem. Olha, só vai escrever e só vai se manifestar quem tem esse domínio. O que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte, por que não está tendo... Eu não sou contra o domínio, não é isso, eu não sou contra o domínio, é democrático, o cara faz o que ele bem entende. Mas o que me preocupa é saber por que as pessoas não conseguem se expressar, às vezes até com um mínimo de clareza. Mas não conseguem, na minha opinião, Brenguinho, porque não têm acesso à educação do jeito que devem ter. Porque não conseguem ter acesso. Eu acho que é esse o ponto. A gente não pode fechar os olhos para isso. Não é? Eu acho que não dá para a gente fechar os olhos e achar que está tudo bem, porque nós estamos aqui, porque nós temos acesso, né? Porque nós estamos aqui no meio de professores, de alunos que têm acesso, que estão fazendo graduação, né? Que temos... A gente não pode achar que está tudo bem, obrigado. Eu acho que está tudo muito mal. Está tudo muito mal. A gente não tem acesso. Entendeu? Eu posso comprar o meu celular em 24, 36 vezes. E aí eu tenho acesso às redes digitais, não é? Mas e a minha educação? Como é que eu compro educação em 36 vezes? Tá? E quais são as políticas públicas que eu tenho de apoio para ter acesso à educação? Como é que eu faço? Eu acho que é esse o ponto. É por isso que se percebe, que você disse para mim que você percebe, que estão escrevendo mal. Como é que a gente escreve bem, Breg? A gente escreve bem lendo bem, tendo acesso a livros, tendo acesso à informação, tendo acesso a sequer conseguir saber discernir, né? Conhecer, não é nem discernir, mas conhecer literatura, conhecer um bom jornalismo, conhecer, ter acesso, que nem ontem nós tivemos uma jornada de 8 horas sobre leitura, de você conhecer, de você ter. Se você não tem acesso, como é que você pode melhorar? O mesmo acesso ao celular é o acesso que as pessoas têm hoje a bibliotecas digitais riquíssimas, com os grandes clássicos. Talvez o que a gente tenha que fazer, é uma coisa que eu sempre me questionei, se não está na hora de nós, sociedade, não governo, não acredito que o governo faça isso, qualquer governo, da gente incentivar as pessoas a lerem. Eu faço uma coisa assim, toda vez que eu começo a ler um livro, eu publico que eu estou lendo aquele livro. Porque eu acho que a minha parte de ajuda para incentivar pessoas, não para ler o livro que eu estou lendo, mas para elas entenderem que tem muito mais coisa, tem muito mais riqueza, né, nessa rede digital que pode nos ajudar. Para você ter uma ideia, eu não tenho e-book. Eu me recusei a ter e-book porque eu gosto de livro em papel. Mas eu estou lendo um monte de livro no celular mesmo, com alguma dificuldade até visual, e eu tive acesso a coisas que a gente já não tem mais impresso, né? Eles já estão esgotados. Então, eu acho que essa nossa discussão aqui, e eu vou exortar os amigos a fazerem o mesmo. Nós estamos com uma série de pessoas aqui na live, eu quero agradecer a cada uma. Por favor, vamos divulgar a leitura. Vamos divulgar que isso é importante. A gente só chegou até aqui, Simone como professora, eu como ex-professor, quer dizer, eu continuo professor, eu só não estou lecionando, mas eu sou publicitário e tal, e eu sou redator. Quer dizer, a gente tem essa coisa muito em comum, né? Porque eu acho que tem que partir da gente.
Tem que partir das famílias, tem que partir dos amigos, tem que partir de boas discussões. A gente, às vezes, se perde em discussões que não tem nada a ver na rede social e poderia estar discutindo de literatura ou qualquer outra coisa, como a gente está fazendo agora. Escuta, a tua avaliação, então, da educação brasileira é bem negativa, é isso? A minha avaliação da educação brasileira, enquanto políticas públicas, enquanto papel do governo, é bem negativa. Mas você tocou num ponto que é essencial, porque a gente tem responsabilidade como sociedade civil. É claro que a gente tem. E se a gente teve acesso, se a gente tem acesso, então a gente tem responsabilidade. Então, você estava falando e eu estava lembrando. É claro que a gente tem responsabilidade e a gente tem que atuar. Por exemplo, nós temos aqui o professor Adilson Oliveira. Ele está com um projeto que chama Primeiras Páginas. Ele já está no 100, número 100. Ele vai para as redes sociais, ele lê a primeira página de um livro. E ele instiga os alunos. Ele faz ter aquele gosto por aquele... Talvez a primeira página do livro XYZ não me interesse, mas de alguns vai me interessar. E aí ele vai motivando a leitura, não é? Que legal. Eu tenho uma outra aluna, Luana, eu acho que a Luana está aí, não sei se a Lu está. A Lu tem um blog que chama Papo Literário. Papo Literário. A Luana promove jovenzinha, um bebê, a Luana. Eles não gostam que a gente fala assim, mas jovem. Um papo literário, comprometidíssima, entendeu? Com leitura e instigando jovens a ler. Nós temos o professor Monair, que trabalha com música, com arte, com leitura, sem parar, há anos, não é? Nós temos a professora Roseli Jimenez, que trabalha com leitura, faz publicações sem parar, faz lives sem parar, foco em cultura, cultura em foco, o tempo todo também. Então, veja, eu estou citando o exemplo de veteranos, de professores, há décadas na educação, mas de alunos também, não é? Temos a professora Ana Lúcia, com a revista Clarimpam. Então, nós temos muitos projetos, independente de serem projetos ou não, veja bem que se você vai para a sua rede social, se eu vou para a minha rede social, e se a gente faz isso que você acabou de falar, olha, eu li tal livro, vamos ler? Foi bom, gostei, adorei, fala sobre tal coisa, dá para dialogar com tal momento. Pronto, é o nosso papel também. Entendeu? Porque também não adianta a gente só ficar falando, as políticas públicas estão horrorosas, e aí? Mas e aí? Né? E a gente não vai fazer o papel da gente? E o papel da gente é o papel de estar lá resistindo e dizendo, olha, não está sendo feito de um lado, então eu vou fazer do meu lado. Eu acho que é isso. Sim, eu quero, aproveitando, mandar um beijo para todas as pessoas que você citou, agradecê-las de coração, parabenizá-las de coração e dizer uma coisa, que o Trem das Lives existe justamente para isso. Nós vamos começar a abrir sempre espaço para que as pessoas que têm blog, para que as pessoas que falem de música, literatura, artes, ciência, se a gente conseguir encaixar na questão do programa, para que elas venham mostrar esse tipo de coisa, porque isso é fundamental. Nós precisamos ter tempo para a inteligência, nós precisamos ter tempo para a sensibilidade. Eu vi uma pessoa, desculpe, meus alunos de direito têm que ler Guimarães Rosa todo semestre. Poxa, biscoito fino, parabéns, professora, porque, na verdade, a gente tem que ter esse tipo de incentivo, né? Você falou da não oportunidade, esse negócio do primeira página, eu quero para mim. Sensacional. Porque quantas vezes... Sensacional. E a gente fica conhecendo um monte... Não, e esse projeto, ele tem desdobramentos, que eu fiquei conhecendo os desdobramentos, de alguns eu já sabia, pelas próprias redes, mas eu fiquei conhecendo ontem no projeto outros desdobramentos. Está indo excelentemente bem, né? E é isso. E a gente tem que fazer isso. Porque não é porque as pessoas não querem, Brendel. Quem escreve com dificuldade e não consegue se expressar na escrita, não é porque ele quer, até porque ele se prejudica com isso. É porque realmente não teve oportunidade. Agora, já que está todo mundo nas redes sociais, é para aí que a gente tem que ir. E se tem uma coisa que eu acho que a pandemia abriu os olhos da gente, foi para isso. Eu devo confessar, eu sou leonina. Leonina quer o quê? Leonina quer segurança, quer chão firme. Ah, então você deve
Sabe, a gente quer assim, a gente para uma mudança, a gente quando muda, a gente se joga, mas para se jogar, meu amigo, é uma coisa, né? A gente quer aquela segurança, a gente quer aquilo que a gente conhece, entendeu? Então, tudo bem. Faz muito tempo que eu trabalho no Aliás, EAD, na EAD. Oi. é isso que eu ia te perguntar. Aliás, como é que foi, como é que está sendo, né? Porque tem gente que está adorando ter aula remota, mas uma grande parte, quando a gente pisava em sala de aula, falava, puta, o cara chegou. Agora que a gente não pisa, fala, eu estou morrendo de saudade de você, volta, pelo amor de Deus. Porque eu sempre desconfiei do aluno. No final, o contato humano é uma coisa formidável. Conta para mim uma coisa, como é que foi essa transição, se ela está sendo legal, se ela não está? Tem muita gente, muito professor reclamando que está com muito aluno ao mesmo tempo e que não consegue dar a atenção que gostaria. O que está acontecendo nesse momento? Conta para a gente. Então, Brengel, aí acontece o seguinte, né? Nada tem um lado só, tudo tem ônus e bônus, então realmente nós perdemos na relação física, né? Nós temos isso, todo professor tem isso, né? Então a gente pega na mão, a gente passa a mão na cabeça, literalmente, não é? A gente abraça, a gente, claro, é óbvio que, pelo amor de Deus, é óbvio que eu estou falando isso com todo respeito, com toda, enfim, com salvo, né? Mas a gente tem esse contato físico e o próprio olho no olho é um contato físico extremamente importante e que a gente tem isso no presencial. Mas, em contrapartida, eu acho que a gente tem hoje, a gente consegue nas aulas online, a gente consegue usar recursos e uma dinamicidade, dinamicidade mesmo, e recursos que a gente não conseguia na sala de aula. E isso também está muito legal. E a gente está desenvolvendo um outro lado da afetividade que é muito bacana também. Eu estava muito incomodada dos meus alunos ficarem com a câmera desligada. Então, eu fui tentar descobrir por quê. Por que eles estavam com a câmera desligada? Então, a primeira vez eu fiz um desafio. Eu falei assim, gente, olha, faltam 5 minutos, 3 minutos para terminar a aula. Eu vou pôr uma música e eu vou dançar. Se eu dançar, vocês dançam comigo? Eles falaram, essa mulher é louca. Ela é louca. Eu acho que eles pensaram, ela não vai dançar. Eles pensaram, ela não vai dançar. Eu falei, eu vou pôr uma música. Se eu dançar, eu vou levantar e eu vou dançar. Se eu levantar e dançar, vocês dançam comigo? E eles assim, no bate-papo, sim, 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 sim. Eu falei, é agora. Porque eu queria vê-los, Brengel. Eu queria ver para quem que eu estava dando aula. Você entende? E mais da metade, eu estava com 60 e poucos, mais da metade abriram e dançaram comigo. E foi um momento sensacional. Eu consegui vê-los e dançando comigo. E tinha gente de pijama, e tinha gente descabelada, e tinha gente com gato no colo. E, cara, maravilhoso, entendeu? Agora, em outros momentos também, Brengel, entendeu? Que houve câmera aberta, eu tenho mãe com filho no colo. Eu tenho filha ajudando a mãe a fazer marmitex. Eu tenho um aluno, Brengel, sem querer abriu a câmera, ele estava num ônibus cheio, num contexto pandêmico, se apoiando. Com uma mão ele segurava aqui, com a outra ele segurava o celular. Pô, Brengel, olha o que esses caras estão fazendo. Eu dou aula para letras. Olha o que esses caras estão fazendo pela educação. Então, o que eu tenho que fazer, eu tenho que falar das políticas públicas, dessa esculhambação que estão fazendo, dessas medidas provisórias que estão esculhambando ainda mais com a educação, que estão colocando profissionais competentíssimos, sabe, à mercê de um mercado de trabalho ainda mais cruel. Eu tenho que falar. Mas, por outro lado, a gente tem que fazer a parte da gente, sim, porque a gente tem professores em formação, a gente tem jovens querendo se tornar educadores, e eu confio neles, eu acredito neles, Brengel. E é por causa disso que eu levanto todo dia para trabalhar. E enquanto eu estiver com eles, eu estou com eles. E se eu não estiver com eles no Zoom, eu vou estar com eles em algum outro lugar, que é o que você faz, que é o que Valdo faz, que é o que Munaí faz, que é o que todos nós fazemos, dentro ou fora da universidade. Não é à toa, depois desse discurso, que as pessoas te amam.
tenho o que falar. Não sei, Parabéns algumas e parabéns por mais uma coisa. Eu estava conversando hoje cedo, as pessoas talvez não queiram mais gastar 4 horas do seu dia para ir voltar do trabalho e ainda se deslocar para uma universidade. Eu vejo o digital como algo perfeito. Desde que a gente abra, a gente pese isso, tá? Um pouco no digital e um pouco no presencial. Porque eu imagino você dançando no digital, mas ao vivo é formidável. Mas ao vivo. Ao, ao vivo não dançaria, Breno. Lógico que ia dançar. Você já fez coisa muito pior. Você já fez coisa muito pior, não vem não. Ia dançar sim. Não fiz coisa pior, não. Ao vivo. Eu não vou falar, eu não vou falar. É uma live, tem crianças na sala, eu não vou falar. Tem meu filho, meus pais me assistindo, Breno, por favor, não fala. Depois eu entrego. Ela já cantou, tem gente aqui dizendo que já cantou, meu filho já quer saber o que é, pelo amor de Deus. Não, mas eu... Mas você sabe que é engraçado, né? Porque a gente se sente protegido pela tela, né? Quer dizer, tá todo mundo te vendo, mas você se sente protegido, né? E você sabe que, inclusive, o dia que eu dancei, eu tava de bermuda. Depois que eu pensei, eu falei, putz, tava de bermuda. Eu levantei e dancei de bermuda. Falei, bom, bermuda, tá bom, não era shorts, era bermuda. Foi. Agora foi, porque eu sei lá se a sala tá sendo gravada, não sei, Simone, mas foi. sim. O professor que vê um aluno no ônibus, vê uma outra menina fazendo quentinha e estudando ao mesmo tempo, é emocionante, a gente só pode se dedicar. Então, eu acho que qualquer coisa que acontecer na vida, a gente sempre vai ter uma forma muito interessante de se comunicar com as pessoas, de apoiá-las, porque, evidentemente, elas nos emocionam a ponto de a gente devolver tudo, esteja a gente cansado, com gripe, sei lá quantas vezes, né, isso não aconteceu. Mas nada, o show tem que ser ali, porque a gente sabe da responsabilidade que a gente tem com o ser humano. Essa responsabilidade, por isso que eu te falo às vezes, eu não espero nada, não é de governo e muito menos do Estado brasileiro, porque o Estado da inteligência ele pode ser plantado por nós. Então, cada um fazendo a sua parte, eu acho que vai dar certo. Me conta um pouco do primeiro simpósio educacional, encontro de letras, eu estou lendo porque é um nome, primeiro simpósio educacional, encontro de letras, leitura e inclusão e ambiente digital. O que te chamou mais a atenção nesse simpósio? Olha, esse simpósio... Antes, deixa eu só fazer uma parte aqui, que o pessoal está falando que eu já contei até do assassinato de um peixe. A minha aluna Ana Carolina está dizendo que eu já contei em sala, em inglês, o assassinato de um peixe. Eu assassinei um peixe completamente sem querer. Aninha, fica talvez para uma segunda live, tá? Mas é verdade. Dançar eu nunca dancei, mas do assassinato do peixe. A minha prima está dizendo que vai contar tudo, ainda bem que quem está assistindo não pode falar nada, né? Porque prima não pode contar nada mesmo. Bom, vamos falar do simpósio. Obrigada, Renata. Deixa eu falar do simpósio. O simpósio foi organizado pela nossa coordenadora geral do curso de letras, a professora Roseli Jimenez. E eu preciso falar, Breno, ela é um presente, eu acho que eu posso falar em nome, eu vou falar em meu nome, ela é um presente para a gente. Ela é uma chefe que ela conduz e lidera a gente nos momentos mais fáceis ou mais difíceis com a mesma delicadeza. E ela organizou junto com o Instituto Lego. O Instituto Lego é um instituto que trabalha com inter e multidisciplinaridade, que tem a parte da clínica, a parte educacional, a parte cultural, e é muito bacana de conhecer, tá? E tem vários núcleos, e a Roseli Jimenez, ela coordena o núcleo Cultura em Foco, que é um núcleo de pesquisa, onde ela faz muitas lives, faz análise de filmes, é bem bacana também.
Então, o Instituto, a Unip, o curso de letras da Unip, Universidade Paulista, junto com o Instituto LEB, fizeram esse simpósio. E o que mais me chamou a atenção desse simpósio foi o número de projetos relacionados à leitura e escrita aos quais nós somos expostos e conhecemos. Eu conhecia já muitos deles, já falei, agora, né, minutos atrás, eu mencionei vários deles, mas nós conhecemos muito, tivemos contato com muitos projetos em ambientes digitais, tá? Que promovem a inclusão digital e que promovem o aprendizado e o desenvolvimento da leitura e da escrita. E me chamou muito a atenção, porque quando a Roseli disse assim para a gente, olha, nós vamos fazer um simpósio assim, está organizado, e ele vai ser das 9 às 6, das 9 da manhã às 6 da tarde, 6 da noite, né? Com 1 horinha para o almoço. Aí eu falei assim, meu Deus, ela é doida. A Roseli é maluca mesmo, mas é aquela malucona do bem, assim, maravilhosa, culta, sabe de tudo, enfim. E aí eu falei, mas vamos lá, vamos embarcar, né? Vamos embarcar, vamos lá. E, Brengue, o que tinha, o que a moçada foi, o que essa meninada foi, eles estavam lá, eles participaram, eles faziam comentário, eles elogiavam, eles faziam perguntas, eles saíram, eles almoçaram, eles voltaram. E eles estavam lá. Sabe? E falando, e cada vez, e assim, uma coisa que me chamou muita atenção foi que os convidados, os professores, os pesquisadores convidados falavam daqui e eles, eu também tenho um projeto aqui, eu também faço isso, eu também, surgiu de tudo. Você sabe até o que surgiu, Brendo? A ideia de sabe aquelas sacolinhas de Natal que a gente faz, né? E que doa para... Vamos colocar livro nas sacolinhas de Natal. Vamos pôr livro na sacolinha de Natal. Pô, Brengue, coisa mais simples. Quem é que não precisa pegar um livro da tua casa? Você compra um livro no sebo por R$1. Um livro infantil de boa qualidade. E você põe na sacolinha de Natal. Entendeu? Ele vai ficar ali, talvez perdidinho um tempo ou outro. Alguém vai pegar e vai ler. Entendeu? Alguém vai ler. Alguém em algum momento vai ler. Uma criança mais velha vai ler para uma mais nova, alguém que está cuidando das crianças, né, das famílias, alguém vai ler. Entendeu? Ou pelo menos vai manusear. Já está ótimo. Você entende? Então as ideias iam surgindo, eles iam participando. É por isso que, por mais que eu veja que algumas coisas não funcionem, eu vejo as cabeças desses jovens funcionando e querendo que as coisas melhorem e que vão para frente. Então, o que mais me impressionou foi a quantidade de projetos e o número Teve uma ação há muito pouco tempo, e parece que ela continua, que as pessoas esqueciam, tipo, esquecer um livro num banco de praça, você abrir e falar, agora você lê, depois você esquece em outro lugar. A coisa da sacola, eu acho... Eu quero contribuir, inclusive. Por favor, quero contribuir. O que a gente combinou com essa aluna, eu peguei o contato dela, o que a gente combinou é que a gente vai divulgar. Vai todo mundo colocar nas redes sociais e divulgar. Você está fazendo sacolinha de Natal? Põe um livro. E divulgar, entendeu? E aí, Brengue, você é o cara para divulgar. Divulga, põe, sabe? E aí pronto. Você vai fazer, você põe, porque é uma ideia que é muito simples. E você já imaginou no que isso pode replicar? Ideia da Rita, aluna Rita. Tá? Eu não sei de que campus ela é ainda. Eu peguei o contato dela, foi ontem, né? Ontem, depois da live, eu fui comer e dormir. Depois da live, não. A Rita é do campus da generosidade, que é o maior que a gente tem na vida. Né? Exatamente. Eu acho que isso... Escuta, eu vou contar um negócio aqui, Simone, que não era nem para contar, mas eu vou contar. Eita. Porque eu fiz uma tamanha burrada aí na sexta-feira, eu fui fazer a arte aí para chamar para a live agora, nesse momento, e a Simone é revisora. Ela vai contar para a gente. E não é que na hora de escrever domingo, porque gordo come tudo, inclusive letra. Eu comi o M de domingo. Que vergonha! Que vergonha!
Me fala uma coisa, você quando viu aquilo como revisora, falou, nossa, esse cara não serve, não é possível, pô. Escuta, conta um pouco pra gente o que é o trabalho do revisor, porque é um trabalho fundamental, né? O Brengue, o trabalho do revisor é atormentar o autor, o escritor, né? Isso. A função da gente é atormentar o escritor. O escritor vai lá, escreve, aí todo texto é um filho, e quando a gente acaba de escrever, é um filho bebê, e a gente adora, a gente ama, a gente lê, a gente acha maravilhoso, perfeito, e aí entrega para o revisor, e o revisor atormenta a gente, né? Atormenta e fala assim, aqui não pode ser reticências, tem que ser ponto final, essa vírgula não está certa aqui você repetiu a palavra, aqui você fez isso, aqui você fez aquilo. Então, eu gosto muito de trabalhar como revisora, é um trabalho muito intimista, a gente fica muito sozinho, Muito. não é bacana ser interrompido, você tem que se concentrar no que você está fazendo, né? Diferente de outros trabalhos que eu faço, que pode ter barulho, eu estou fazendo outras coisas, porque a gente que trabalha em universidade, a gente trabalha com barulho, né? Tá tudo certo. Revisão não dá. Então, o que eu procuro fazer é o seguinte, eu quando recebo um texto, seja ele literário ou não literário, acadêmico, técnico, não importa. Eu sei que alguém escreveu e eu tenho profundo respeito pelo escritor. Primeiro, eu me coloco no mero lugar de revisora. É um mero lugar de revisora, né? Segundo, eu leio aquele texto inteiro antes de começar a revisar, às vezes até mais de uma vez. Quanto mais eu me envolvo com o texto, mais eu tenho que lê-lo inteiro e às vezes mais de uma vez, que é para eu poder tomar um distanciamento dele. Porque se eu leio o texto e tem um certo encantamento, é muito provável que muitas coisas vão passar, como me passou o N do domingo, porque eu estava muito envolvida com aquela arte, com aquilo que você me mandou. E eu não vi. Quem viu que estava faltando o N domingo foi a professora Eunice, não sei se ela está aqui, mas foi ela que viu, não fui eu não vi. E ela que me falou. Morri de vergonha. Não, eu simplesmente morri de vergonha, porque a gente faz as coisas com carinho, eu juro que eu revisei, eu juro que eu li, mas essa não foi a pior, viu, Si? Eu fiz um cartaz de propaganda para o Sebrae há uns anos atrás, e aí me ligaram de madrugada dizendo, você vai ter que refazer. Eu falei, por quê, cara? Eu estou dormindo aqui, era 4 horas da manhã, porque você marcou uma palavra com 3 S's. E quem pegou isso foi o rapaz da impressora. Eu levantei da cama, fui bater outro fotolito, porque na época era fotolito. É o que eu digo, não é desconhecimento do idioma. Nós somos falíveis. Óbvio, entendeu? Só que é o seguinte, Breng, a gente tem que ser tolerante com a gente para poder ser tolerante com o outro. Isso é a premissa, né? Então tá tudo ok. Entendeu? Você morreu de vergonha de bobo que você é, porque eu tô de boa. Eu dei risada e te falei, tá tudo certo. E tá tudo ok. Mas, enfim, o trabalho... Então, é assim, é um trabalho que eu faço com muita concentração, com muito respeito, e sempre me colocando no mero lugar de revisora, né? E sempre gosto de conversar muito com o autor, de dialogar. Se o autor deixa, eu gosto de dialogar muito com o autor. Né? Dizer, então, olha, eu acho... Aí é que eu tenho uma questão. Qual é o limite da revisão? Vai que você pega um período e esse período não está bem estruturado. Você tem poder de reestruturar este período ou não? Sim, o revisor ele tem o dever de apontar. Mas veja, eu como revisora, eu não simplesmente reestruturo. Eu aponto qual é o problema com aquele período e sugiro uma reestruturação. Mas explico por quê. Falo, olha, esse período está com um problema assim por causa disso. E ele fica melhor, ou fica melhor estruturado dessa maneira. Então, aquilo vai reestruturado, mas vai com uma justificativa. Vai lá explicando por quê. Tá? Mas eu entendo sempre, né, que a última palavra é a palavra do autor. Mas eu também tenho a minha...
Houve autores que não gostaram? Nossa, eu já fui muito xingada já. Eu fiz, eu fiz, eu fiz uma revisão. Nossa, eu fiz uma revisão uma vez que eu recebi não um, mas eu recebi 3 e-mails da autora me xingando. 3 e-mails. Ela me mandou 3 e-mails me xingando muito. Foi por uma editora, por intermédio de uma editora, e ela me xingou muito. Disse que eu não sabia nada, que as minhas intervenções foram absolutamente inúteis e por aí foi. Aí eu disse, ok, né? Então mantém, resolve aí com a editora, mantém, tá tudo ok, veja aí com ele o que você vai fazer. E escrevi com a editora que eu não ia querer meu nome, né, como revisora, porque eu sei lá o que essa mulher ia manter, o que ela não ia manter. Eu não ia ter meu nome lá, eu tinha certeza do que eu estava fazendo. Então, mas o texto é dela. Então, tudo bem. Eu acho isso louvável, você ter feito o trabalho até o final, porque afinal nós somos profissionais, a gente tem que fazer, mas tirar o nome deixa claro que a atitude de não aceitar, veja bem, eu até posso discutir alguma coisa, né? Mas simplesmente xingar e não avaliar, eu acho que eu reavaliaria e falaria, olha, aqui eu estou usando uma coloquialidade X, uma coisa... Quer dizer, os meninos estão falando aqui, é verdade, esse diálogo com o revisor é importante. Valdo Rezende está dizendo que você é a revisora dele e ele está louco para dizer que ele está com um e-book maravilhoso, que eu já estou lendo, já estou quase no fim, que é a Sensitiva, da Vila Mariana. Gente, pelo amor de Deus, valdorezende.com, é só entrar, mandar um e-mail, que ele vai mandar o livro por internet para vocês, prestigie, porque é muito engraçado. Monair está aqui, uma série de professores, de alunos, de gente muito legal, e a minha professora, Marisa Schmidt, ficou muito brava porque ela disse que ela me ensinou direitinho a escrever. É verdade, Marisa. É que eu tenho... você ensinou tudo, é que eu tenho um neurônio só e às vezes ele falha. Desculpa, meu amor. Eu não vou errar mais, eu não gosto de errar. Escuta, agora uma questão sensitiva da Vila Mariana. Oi. Professora Marisa, ele errou porque ele ficou muito emocionado, porque a arte era para mim. Foi só isso. Por isso ele errou. Foi uma questão, uma relação de amor que existe. Foi só isso. Sensitiva da Vila Mariana. A gente ri muito. Eu dei gargalhadas com esse livro. Mas, ao mesmo tempo, estou refletindo sobre ele até agora. É maravilhoso. Uma leitura deliciosa. Tem tudo a ver com o livro que eu estava falando. Nós trabalhamos sempre com ideias. Quando a gente fala ideia, tem um acento, a ideia parece que ela ganha uma outra dimensão, porque é uma ideia, é uma coisa para cima. Aí vem um novo acordo ortográfico, que está fazendo 11 anos, e escreve ideia. Ele tira o acento. De jiboia, ele tira. Agora a gente não come mais linguiça, mas a gente come linguiça. O que vai ser disso, hein? Olha, Brengue, eu acho o seguinte, né? A gente está chamando de novo acordo ortográfico o que já tem 11 anos. O que precisou de 4 anos, quer dizer, não é que nem que precisou, mas o que já começaram dando 4 anos... para a gente se acostumar, passaram 11, ninguém se acostumou. Sim. Tem alguma coisa errada quando a gente chama de novo uma coisa que tem 11 anos. Nem meu filho de 11 anos eu já chamo ele de novo. Não é? Um casamento de 11 anos você não chama de novo, tá? E a gente trabalha com palavras, né? Eu sou linguista, a gente trabalha com palavras. Novo, então, novo, 11 anos, novo, a gente já desconfia, já tem alguma coisa errada aí. E acordo, aí eu pergunto assim, quem é que entrou com acordo? Acordo de quem com quem? Porque nós falamos a língua, nós somos os falantes da língua. Alguém perguntou para você alguma coisa? Ou perguntou para mim? Alguém perguntou para a gente alguma? Nós, falantes da língua. Alguém perguntou se a gente estava em desacordo para entrar em acordo?
Na época, a gente escutava muito falar na época, que era para aproximar, veja você, as culturas, a língua e as culturas de Portugal e do Brasil. Olha isso, não é? E aí eu me lembro de uma história que eu vivi. Uma vez eu estava bem rapidinho eu vou te contar. Uma vez, contar para todo mundo. Uma vez eu estava em Portugal e eu fiz uma ligação para saber se uma pessoa estava numa outra casa. Eu estava numa casa, eu queria saber. E eu liguei e eu disse, fulano está? E eu recebi essa resposta aqui. A calma está. A calma está. E eu só entendi o está. Então eu ficava esperando o fulano, que no caso era o meu amigo, com quem eu estava, o brasileiro, com quem eu já estava desesperada na outra casa, só com português. Eu estava esperando ele vir, porque eu só entendia assim, calma, está. E eu falava, está, né? Não. Era ele cá não mais está. Calma, está. A calma está. Pois é. É duro, hein? Bom, olha, só para até esclarecer para os amigos aqui, essa comissão dos 8 países lusófonos, ela é instituída em 1990. E não houve acordo entre essa comissão. Em 2009, em 2008, uma coisa não andava, falou, olha, não precisamos encerrar, são 18 anos discutindo o ser e o nada. E aí, em 2009, se coloca o tal do acordo, o novo acordo, e tivemos aí esses 3, 4 anos, enfim. Eu só digo uma coisa, assim, se prejudicou a nós, sabe a quem prejudicou mesmo? Aos portugueses. Porque eles tiveram que fazer muito mais adaptações do que nós. Então, eu realmente, não é que eu seja contra, de jeito nenhum. O português é uma língua, português falado no Brasil, o português escrito no Brasil é uma língua viva. Por quê? A gente, se tem que escrever mouse, a gente escreve mouse. Os portugueses, ratinho. Agora, pô, nós estamos inseridos num mundo... Não, mas vamos, resistência cultural, calma. Eu acho que até um determinado ponto. Hardware é hardware. Ficar discutindo isso é um pouco pobre demais, é um pouco uma ideologização besta. A gente recebe influência. Por isso que no Brasil a gente tem o tal do abajur, né? A gente tem a alface, é árabe. É árabe. Não é? Então eu vejo o português falar no Brasil como uma coisa escrito, uma coisa riquíssima. Não é se fechar. Mas eu provoquei a ideia, alguma professora, alguma pessoa falou agora, não, tem oralidade e escrita. Mas é esse meu questionamento. A oralidade vai ser contaminada pela escrita. Em algum tempo, nós estamos vivos e pegamos a ideia com acento. E quem não teve essa chance? Então, a questão é que é o seguinte, é que se tirou acento daqui, se colocou hífen ali, onde não tinha hífen passou a ter, onde não tinha, teve, aí você junta a palavra que era separada, você separa a palavra que era junta, no fim virou uma confusão, entendeu? Uma coisa louca, que deu tudo na mesma e que não facilitou em absolutamente nada a compreensão entre as línguas, absolutamente nada, porque as diferenças que eu dei aquele exemplo, que as diferenças que nós temos entre as línguas são diferenças semânticas, são diferenças sintáticas, não é? E que mesmo assim não nos impedem nem nos impediam de ler um livro escrito em português de Portugal, língua portuguesa de Portugal, nós sempre lemos e nunca tivemos problema com isso. Então, se a gente fala de uma mudança ortográfica, a gente está falando de língua escrita e a gente nunca teve problema com língua escrita. Então, esse acordo foi um acordo entre não sei quem, com não sei mais quem, e que provavelmente houve aí muitas vantagens, né? Foi um acordo político, econômico, sabe-se lá, muita gente deve ter ganhado muito com isso, mas eu acho que nós perdemos, porque até hoje, ainda como revisora, como professora, mas como revisora, eu sempre tenho que abrir a maldita tela do novo acordo ortográfico para olhar se uma coisa ou outra está certa. Quer dizer, até hoje, eu, que trabalho com língua escrita,
não consegui assimilar ainda, não é? Acredito que para os mais jovens, mais fácil, porque eles já nasceram, se pega aí um jovem de 20 anos, né? Ele, ou de 15, 17, quando ele começou a ser alfabetizado, já estava em vigor, então, ok, né? Mas não fez sentido nenhum, e como muitas outras coisas, né, Brenger, foi enfiado goela abaixo da gente e assim ficou, né? E sei que os portugueses, né, nos pontos fidedignos de que os portugueses ficaram muito mais, Eles estão sofrendo. dá licença, Eles estão sofrendo. do que nós. Muito mais do que nós. Escuta, quem são os seus... Conta aí pra gente seus autores preferidos, livros, dá uma orientação aí pra gente, o que você gosta. Olha, eu assisto Trem das Lives, né? Então eu já estava meio que preparada que você ia perguntar. Aí, ganhei, olha, tem um livro, eu até separei ele aqui. Eu falei, se ele perguntar, tá aqui, ó. Tem um livro que é meu livro de décadas que eu sou apaixonada, que é Primeiras Histórias de Guimarães Rosa. Uau! Esse livro aqui, eu me emociono cada vez que eu falo dele, porque ele tem uma coisa que é o seguinte, ele torna a imaterialidade das palavras material. À medida que a gente vai lendo, as imagens vão se formando. Eu gosto de comparar esse livro, quer dizer, quando eu penso nesse livro, eu lembro muito de Monet. Ele tem a delicadeza das pinturas de Monet. Cada detalhe, cada ponto, sabe assim, Monet pintando? Cada ponto é importante, faz parte de um todo, mas também você pode olhar para aquele ponto que ele também é importante, né? E se você olhar muito de perto, você vê uma coisa, se você olhar de longe, você vê um todo diferente. E dependendo da luz que você jogar no quadro, é uma coisa diferente que você vê, e assim é esse livro. Ele tem uma materialidade, ele tem uma riqueza de imagens. Sobretudo os pontos Sorocco, Sua Mãe e Sua Filha e A Terceira Margem do Rio. É uma coisa... Eu não, bom, enfim, Guimarães não se fala, né? Da terra do nosso Valdo, não é mesmo, Valdo? Tá? Mas é uma coisa que, nossa Senhora. E aí eu escolhi uma poesia, né? Falei, bom, vamos lá. E aí é Sofia Andressen, que eu sou apaixonada, e que eu conheci Sofia Andressen na voz de Maria Bethânia. Maria Bethânia Maria Bethânia, enfim, né? Recita, como a gente sabe, como ninguém no mundo, e recitou Procelária, da Sofia Andressen, e foi assim que eu conheci Sofia Andressen. E eu gosto muito... Essa aqui é uma coletânea dela, mas tem coral que eu gosto muito e O Nome das Coisas que eu gosto muito, né? Conseguiu ser ativista na época dela, teve 5 filhos, escreveu contos e tudo, mas é da poesia que eu gosto. E aí, tem uma poesia minúscula, mas tem tanto a ver com o que a gente acabou de falar. Será que eu posso Pode fazer. ler? Ela é minúscula. Dá tempo? Vamos lá. Dá tempo. A gente está quase no fim, mas dá tempo. Tá, linhas. A Sofia conheceu Helena Lanari, a Sofia veio muitas vezes para o Brasil, e ela conheceu Helena Lanari. E ela era muito conhecida, Sofia, em Portugal. Ela é portuguesa, Sofia Andressen. Ela era muito conhecida lá. Quando ela vinha para cá, as pessoas não conversavam muito com ela porque tinham vergonha, né? Ela era uma mulher diferente à frente da sua época, muito culta, escritora. Então, mas a Helena Lanari era muito expansiva e conversava com todo mundo. Não era das letras, mas e conversava muito com a Sofia. Era do meio ali dos amigos, né? Mulher de um dos amigos do marido, enfim, conversava. E ela escreveu um poema de Helena Lanari. Olha que bacana, ela diz assim: gosto de ouvir o português do Brasil, onde as palavras recuperam sua substância total. Concretas como frutos, nítidas como pássaros. Gosto de ouvir a palavra com suas sílabas todas, sem perder sequer um quinto de vogal. Quando Helena Lanari dizia o coqueiro ficava muito mais vegetal.
A gente falou de... Não é? Que lindo. Não conhecia. Não conhecia, confesso minha ignorância, e esse é mais um motivo para a gente estar aqui nesse trem, é para conhecer, né? Para trocar experiências, para conhecer. A gente está no finalzinho do programa, é uma pena, 1 hora com você é muito pouco, e eu gostaria que você arrematasse, né? Amei esse poema, eu vou ler mais essa poetisa porque conheço muito pouco, muito pouca coisa, está na hora de conhecer mais. Si, suas palavras finais. Ai, Brig, eu queria agradecer muito a você, eu queria agradecer a Valdo, eu queria agradecer a todo mundo que faz parte da minha vida profissional, que acaba se misturando com a minha vida pessoal. Eu não consigo... Isso já foi assunto para psicanálise, né? Você tem que separar. Eu falo, cara, desculpa, não vai rolar. Que nada. Eu não quero que role, entendeu? São meus amigos, são meus amores, o que é a minha vida, né? Então, às vezes eu falo assim, ai, tá tudo tão confuso, mas amanhã eu vou dar uma aula. Ai, tá tudo tão assim, mas do mesmo jeito que eu falo, ai, mas meu filho tá aqui, tá bem. Ai, eu vou tomar um sorvete com meu filho, ai, eu vou visitar meus pais. Né? E eu digo, mas eu vou dar uma aula, eu vou preparar uma aula, eu vou ler uma poesia, sabe? Eu vou ler a Sensitiva, né? Eu vou bater um papo com o Brengel, Então, assim, eu quero agradecer muito, eu quero agradecer a presença de cada um. Eu preciso fazer um agradecimento especial, que é a presença do meu pai e da minha mãe, que vieram aqui em casa. Porque eles não conseguem entrar pelo Instagram da casa deles, mas eles estão aqui escondidos lá atrás e assistindo. Pai, mãe, obrigada, muito obrigada. E Vitor, se eu não falar... Como ele chama? Vitor, é Cleire e Geraldo. Dona Cleire e seu Geraldo, Vitão, que ajudou a gente pra caramba hoje. A gente tava com problema de conexão. Vitinho, puta, Deus te abençoe. Aos pais da Simone, Cleire e Geraldo, um beijo enorme. Eu acho que isso não tem preço. Né? Quando as pessoas dão... Você, ao longo dessa semana toda, você se preparou, a gente... Sabe, as pessoas às vezes veem a live, mas elas não sabem que tem... O que rola aí? A gente não chega aqui de última hora, a gente tem roteiro, enfim... É um programa que a gente está fazendo com muito carinho e com gente que a gente gosta. Obrigado, Monaí, que você está aí. Obrigado, Valdinho. Obrigado a você. Mas eu quero falar uma coisa que eu acho fundamental antes de cair a live. Eu nunca vi a Simone parada. Eu nunca vi a Simone sem fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Cuidando dos seus alunos, cuidando do seu curso, cuidando dos seus professores, e sem enlouquecer, pelo menos aparentemente, cuidando de cada um de nós que íamos abraçá-la, beijá-la, porque nós a amamos. Simone, você é uma pessoa amada. O que aconteceu essa semana com um monte de gente entrando aqui, é de uma coisa assim fora do comum. Eu quero agradecer a cada um que assistiu. Vocês podem assistir, a gente agora vai salvar a live, dizer para você que hoje eu tive mais uma das grandes aulas, não só sobre a língua, mas por que ela existe. Ela existe para dizer, eu te amo. Semana que vem, Silvia Bittencourt, jornalista. Todo o programa eu fico assim, já está ficando chato. Semana que vem... Agora esqueci. Semana que vem, Silvia Bittencourt, jornalista, vai ser a primeira live internacional da gente. A Silvia está na Alemanha, a gente vai começar até um pouquinho antes. Ela vai falar da Cozinha Venenosa e vai falar da tradução do livro Heil Hitler,
Valeu, gente. Muito obrigado. Vamos cair. Obrigada, alunos. Obrigada, meus colegas. Muito obrigado. Dou 11 segundos. Silvia Bittencourt, semana que vem. E a gente vai encerrando por aqui. Agradecer a vocês de coração aí esse